Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Escola Sabatina 3.0 Online, onde nós estamos discutindo sobre a lição de número 4, isso mesmo, que tem por título O Custo do Descanso. Hoje, 19 de julho de 2021, segunda-feira, nós temos o título Despertando a Consciência. Mas se eu pudesse mudar esse título, eu colocaria, abre aspas, esse homem é você, porque é uma das frases que a gente vê no verso de hoje e que de certa forma resume o que foi que aconteceu nessa lição que nós vamos discutir. O verso memorizado desta semana se encontra em Salmo 51, verso 10. Já é bem conhecido por muitos e ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem escreveu essas palavras? É o personagem central da história de hoje, Davi, é isso mesmo. Ele falou isso depois de ter cometido o pecado com Betseba. E é justamente sobre esse enredo que acontece a lição de hoje. Segundo Samuel, no capítulo 12, ele fala a respeito da conversa que o profeta Natan teve com Davi. Contextualizando, Davi, andando pelo seu palácio, se encantou por Betseba. Ou Batseba, como você preferir falar. Eu prefiro Betseba, me acostumei assim, mas tudo bem. E então, depois disso, ele tem relações com ela e manda matar o marido dela e fica com ela. Então eles vão ter ali depois um filho, certo? Só que aí o profeta Natan é enviado por Deus para falar para Davi e dizer que Davi tinha errado e qual seria a sentença que Deus tinha para Davi. E então Natan vai e conta uma história, conta uma parábola para Davi. Ele chega dizendo assim: ó Davi, tinha uma cidade lá, um homem que era muito rico. E ele tinha muitos bois, muitas jumentas, etc e tal. Era um cara podre de rico, como a gente poderia dizer. E então, tinha um outro senhor, senhor, que ele tinha apenas uma ovelhinha, né? E então, o que acontece? Um visitante chega ali até a casa do homem rico, e o homem rico não quer pegar nenhum dos seus animais para matar, e ele pega então a ovelhinha daquele homem que era pobre. E então o homem fica sem nenhuma. O que não tinha quase nada, ficou com nada. Então Davi fica ali furioso com esse acontecimento e diz: esse homem deve morrer e deve restituir 4 vezes mais o que ele roubou. E aí então Natan calmamente vira para Davi e diz o título que eu tinha sugerido: esse homem é você. E Davi então parou um pouco ali, refletiu e entendeu o que é que Natan realmente queria dizer. Queria dizer que a ovelha que tinha sido roubada era Betseba, o homem velho que não tinha nada além de uma cabrita, de um cordeirinho, era o marido de Betseba. E então Davi ele cai em si e diz: pequei contra Deus. Aí a lição ela vem e pergunta pra gente assim: por que Natan resolveu contar uma história em vez de envergonhar Davi? No meu entendimento, primeiro é porque Natan não era um besta. E como Davi sendo rei, mesmo Natan sendo profeta, homem de Deus, poderia ser morto por Davi. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que Davi ele conhecia muito bem sobre ovelhas, ele tinha sido pastor de ovelhas. Então ele tinha um cuidado, tanto é que quando ele foi lutar contra Golias, ele disse: ó, eu já matei um urso e matei um leão para proteger as minhas ovelhas. Então Davi tinha muito esse senso de justiça dentro dele, de que aquelas ovelhas indefesas tinham que ser protegidas por alguém. E esse mesmo senso de justiça fez ele refletir naquilo que ele tinha feito. E ele põe a mão na consciência e diz: realmente, ó, eu pequei contra Deus. Mas por que a lição ela diz uma outra pergunta aqui? Então por que Davi não disse que pecou contra Betseba, mas disse que pecou contra Deus? Porque ele sabia que o pecado maior em si não era com Betseba, mas era a deslealdade que ele tinha tido para com Deus. E ele sabia disso, mas assim ele reconheceu o erro. Tanto é que ele foi depois considerado um homem segundo o coração de Deus, que apesar de ter errado, ele reconheceu o erro que ele tinha. Queria quase finalizar aqui com dois versos lá de Provérbios, capítulo 9, versos 8 e 9, que diz assim, ó: não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Agora o verso 9: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo,
e ele aumentará o seu saber. Ou seja, repreender o tolo a gente não deve fazer, porque ele vai odiar a gente. Agora, se a gente repreender alguém que é sábio, essa pessoa se tornará nossa amiga e será ainda mais sábia. Então a gente pode perceber que Davi, ele era um cara sábio, porque quando Natan repreendeu ele, ao invés dele tentar matar Natan, ele colocou a mão na consciência e disse: realmente, eu errei e eu pequei contra Deus. Então, de resumo de tudo que a gente pode ver sejamos sábios, ouçamos a repreensão quando for necessário e reconheçamos que a gente errou. E depois de reconhecer que a gente errou, corrijamos os nossos erros. Peçamos perdão a Deus, porque Ele está sempre pronto a nos dirigir esse perdão. Que nós possamos ter um dia abençoado e que a gente possa abençoar outras pessoas também neste dia e nos outros. Um abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.